Olá, pessoal, vou fazer a correção dos dois exercícios para quem não estava na aula ao vivo no Hangout no dia 6, tá bom? Então, o primeiro exercício é o 3 aqui, ó, da aula 7 e 8. E aí, gente, ele quer o volume dessa pérola azul aqui, ó, essa joia, né? E aí, o que você vai trabalhar? Sempre que for sólido geométrico, geralmente eles vão trabalhar com cortes. E a gente tem que fazer os cortes onde a gente consiga calcular os valores do que nós estamos precisando. Então, ó, eu vou fazer um corte aqui, ó, do vértice exatamente no meio, que na verdade, esse meio aqui, ó, é a altura do seu triângulo do octaedro regular. E aí, esse corte, ele vai ficar com essa carinha aqui, ó. Ó, quando você cortar, esse pedaço aqui é a altura da face, tá? Aqui, como a aresta do octaedro regular é 2 e você está exatamente na metade aqui, desse lado ficou 1 e 1, tá vendo? E aqui, gente, é a diagonal do seu octaedro. Se você quiser anotar em algum lugar aí, a diagonal do octaedro é igual à diagonal do quadrado. Esse quadrado aqui, ó, que se forma nessa junção, quando eu tenho duas pirâmides regulares de base quadrada, quando eu junto as duas, ele vira um octaedro regular. E essa diagonal agora do octaedro é exatamente igual à diagonal do quadrado, que nada mais é que lado raiz de 2. Como aqui o quadrado tem lado 2, e aqui é a metade da diagonal, então aqui ficaria 2 raiz de 2 dividido por 2, que nada mais é que raiz de 2. Se você não lembrar disso na hora do exercício, eu fiz um passo a passo, tá bem? Então, ó, vou mostrar aqui para vocês. Peguei a face do octaedro regular, calculei a altura dessa face, que é um triângulo, né, de lado 2, 2 e 2, ele é equilátero. Como a gente mede a altura exatamente aqui na metade, ficou um para um lado, um para o outro. E aqui é um triângulo retângulo, 2 é a hipotenusa, elevei ao quadrado, 1 é cateto, elevei ao quadrado, e h é cateto, elevei ao quadrado. E aí você descobre aqui que essa altura é raiz de 3, na verdade, tá vendo? E aí, pessoal, voltando lá, ó, no nosso corte, ó, repara. Você tem um triângulo maior, que ele chamou aqui de OBA, e um outro triângulozinho aqui, ó, onde desse ponto até o extremo é o raio da sua esfera, tá vendo? E repara que o 90 graus agora está aqui, ó, nesse triângulo menor. E que esse raiz de 2, ele é a hipotenusa nesse triângulo menor. Aqui o 1, ó, é o cateto nesse triângulo maior, e essa parte aqui que você já descobriu é raiz de 3. Então, ó, no triângulo maior, você tem que a raiz de 3 aqui é 1, e aqui, ó, de novo, você fazendo o teorema de Pitágoras, você descobre que é o raiz de 2, ó, você nem precisa decorar, mas às vezes é legal já, né, economiza tempo, tá vendo, ó, elevei o raiz de 3 ao quadrado, raiz quadrada com expoente quadrado, eles se anulam, fica 3, e aqui, ó, 3 menos 1, né, porque aqui 1 ao quadrado dá 1, no final, você descobre que o x aqui, esse pedacinho, é raiz de 2, como está lá no seu desenho. Então, agora, comparando os dois triângulos, o maior e o menor, eu sei o seguinte, cateto eu vou comparar com cateto. Então, R está para 1, assim como raiz de 2, que é a hipotenusa, está para raiz de 3, que é a hipotenusa. Como aqui é raiz de 3, eu quero tirar do denominador, eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número. E isso vai dar esse resultado aqui. Então, o raio da esfera é igual a raiz de 6 dividido por 3. O volume da esfera é 4/3 de π vezes raio ao cubo. E o raio você já tem aqui, ó, gente, tá bom? Você levando raiz de 6 ao cubo, você vai ficar com 6 raiz de 6. E 3 ao cubo igual a 27. Aqui, ó, é só simplificar o 3 e o 6. Se eu dividir os 2 por 3, aqui vai ficar 2. Aí, 4 vezes 2 dá 8. O π já estava, raiz de 6, 27 avos. Lá na sua resposta, você vai ver que a única alteração é que eles colocaram o π aqui, ó, do lado de fora, mas não tem problema nenhum. É a mesma coisa, tá bom, pessoal?
Aí, o próximo exercício que nós temos para corrigir é esse aqui. Ele fala aí de uma peça que a base é um prisma de triângulo equilátero, ou seja, todos os lados são iguais. E, além disso, você tem aqui uma esfera que tangencia todas as faces desse prisma. Então, ó, pensa que você vai fazer um corte exatamente no meio dessa peça, onde é o diâmetro da esfera, tá bom? E aí, olhando de cima, essa vista superior, ele fica assim, onde OM é o raio da esfera, tá vendo? MA é a metade do seu triângulo equilátero. E para você descobrir esses valores, eles vão usar tangente de 60. Por quê? A partir do momento que você fez esse triângulo equilátero aqui, triângulo equilátero não, desculpa, retângulo, ele utilizou o seguinte, se aqui tudo no triângulo equilátero é 60, esse pedacinho aqui agora ficou com 30 graus. E aí, automaticamente, essa abertura aqui, ó, fica com 60. Você olhando dessa abertura, você tem 60 graus e você vai usar tangente porque você quer cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como a tangente de 60 é raiz de 3, é só você fazer essa aqui, ó, essa equivalência. Raiz de 3 igual cateto oposto, que é MA, dividido por R, que é o OM aqui. Então, você tem que esse pedacinho MA é igual R vezes raiz de 3. Como isso aqui é a metade do lado, para você descobrir o lado, é só multiplicar isso por 2, ó. 2R raiz de 3, você já achou o lado. Para a gente calcular aqui o volume do prisma, é a área da base vezes a altura. A área da base de um triângulo equilátero é lado elevado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. E aí, na simplificação, ó, eu sei que a área da base dá 3 raio ao quadrado vezes raiz de 3. E aí, você pode usar isso aqui como no volume, a área da base, tá vendo que ele colocou aqui, vezes a altura. Por que 2R na altura do seu prisma? Porque lembra que a esfera, ela tangencia tanto a face superior quanto a inferior. Então, significa que da base inferior para a base superior, a minha altura fica igual 2 vezes o raio da esfera. Você multiplicando 3 vezes 2, você fica que o volume aí do seu prisma é 6 raio elevado ao cubo vezes raiz de 3. E isso é a sua resposta D aí do exercício, tá bom? Espero ter ajudado. Fiquem com Deus, boas férias e até o nosso retorno com muito mais força, tá bom, pessoal? Beijo!